E há aqueles ainda mais avançados, que não apenas têm lucidez quanto ao seu estado, quanto até colaboraram no processo do desprendimento do espírito da matéria. Mas são os casos mais variados. Como nós vivemos numa humanidade de bilhões de criaturas, há números enormes de indivíduos nos mais variados níveis de situação intelecto-moral, com capacidades maiores ou menores de entender esse fenômeno da morte. Por isso, você está dizendo, me suscita aqui uma pergunta. Se são tão variados esses níveis, o que dizer para aquelas pessoas que fazem pedidos aos desencarnados, aos parentes, entendendo que eles podem atender a esses pedidos aqui na Terra, Raul? Essa crença de fazer pedido aos parentes, principalmente recém-desencarnados, não deixa de ser um peso a mais para os nossos mortos. Muitas vezes eles estão convalescentes, chegam do outro lado com muitas fragilidades, com muitos sofrimentos, com muitas mágoas, com muitas coisas que precisam corrigir em si próprios. E a família começa a pesar sobre eles, ou chamando-os pelo pensamento. Minha mãe, por que você foi? Meu filho, por que me deixou? Como se a pessoa tivesse morrido por querer. E outras vezes, fazendo pedidos para resolver problemas. Sim. Seria importante que os nossos pedidos fossem feitos a Deus, a Jesus Cristo, ao nosso anjo guardião. Porque quando nós fazemos pedido ao gerente geral, que é Jesus Cristo, ou ao dono de tudo que é Deus, o Pai Criador, eles então saberão quem mandarão para nos ajudar. Se de repente a minha mãe estiver em boas condições, é natural que Jesus Cristo vai pedir a ela para vir me dar atenção. Se o meu irmão, meu filho, meu avô, meu pai, seja meu amigo, estiver em condições, o mundo espiritual superior vai chamá-los para me prestar assistência, porque ele já tem condições de me dar essa assistência. São os que nós chamamos de espíritos familiares. Sim. Não são nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, mas são espíritos familiares que nos querem muito bem. E quando eles têm boa condição espiritual, eles vêm também nos ajudar. Mas nós fizemos o pedido a quem decide. Então não atormentamos os nossos entes queridos com petitórios muitas vezes infantis. E às vezes são coisas graves, mas que os nossos entes queridos não poderão nos ajudar, porque a eles também falece possibilidade para isto. De maneira que evitemos fazer pedidos aos nossos parentes desencarnados, porque nós não sabemos em que estado eles estarão no mundo espiritual. Raul, qual a consequência para nós, individualmente, quem te ouviu até agora, quem nos acompanhou até esse momento, se fizer essas mudanças, essas transformações em crenças, em comportamentos, qual é a consequência, qual é o benefício quando eu mudo a minha postura interna e externa nos comportamentos diante da morte, Raul? O nosso entendimento relativamente à morte, à naturalidade da morte, nos dá tranquilidade interior. Lidamos com esse fenômeno com o coração apertadinho, mas com uma lucidez de que esse é o caminho de todos nós. Uns vão antes, outros vão depois, mas esse é o caminho de todos nós. E por causa disso, nos privamos de muitos desesperos. Há pessoas que se suicidam quando um ente querido morre. Há pais que querem se matar quando os filhos pequenos morrem, porque não conseguirão viver sem eles. E não sabem que, se provocarem o suicídio, nunca encontrarão o seu ente querido. Tão cedo não os verão. Por quê? Porque um desencarnou de uma maneira natural e o outro se suicidou. Tem o peso da culpa pelo suicídio. Então, se nós quisermos encontrar com o nosso ente querido desencarnado, vivamos bem, homenageando esse ente querido, fazendo as coisas boas em seu nome. Quando ajudarmos alguém, ore por fulano, que é meu filho, ore por Beltrano, que é minha mãe, ore por Cicrano, que é meu marido. A gente pede às pessoas que orem. Olha, eu estou lhe dando esse presentinho, é como meu filho estivesse lhe dando. Ore por ele. Então nós vamos criando uma visão mais natural diante da morte. Nós não teremos mais medo da morte, nem medo de morrer. Nós teremos cuidado no viver, porque a nossa condição na morte é a consequência
daquilo que tenhamos feito durante a vida. Eu lembro de uma tanatóloga, né, que é Elizabeth Kübler-Ross, que ela fala muito a respeito dos ciclos, né? Quando a pessoa tem a notícia da morte, muitas vezes ela nega, depois ela fica ali num estado, até alguns, dependendo da maturidade, de uma certa revolta, depois ela se... Até aceitar. Até a aceitação. Então, qual é o caminho? Como é que o Espiritismo pode nos auxiliar nesse sentido da aceitação da morte, Raul? O Espiritismo vai nos ajudando a aceitar a morte a partir do momento que a gente passa a entender o que é a morte. Eu não preciso esperar meu ente querido morrer para eu aceitar a morte. Eu aceito a morte porque ela é uma lei divina. Se o próprio filho mais desenvolvido que Deus mandou à Terra não deixou de viver a experiência da morte, Jesus Cristo, e morte dura, morte de cruz, como é que nós vamos pensar em não morrer? Não existe essa possibilidade. Quando nós vemos, muitas vezes, algumas culturas trabalhando, se esforçando no sentido de retardar a morte ou evitá-la, isso é um reflexo de seus conhecimentos espirituais que sabem que nós somos imortais. Só que nós não somos imortais com o corpo físico junto. Nós, espíritos, somos imortais e ocupamos corpos mortais. Lembremos-nos do apóstolo Paulo, quando escreveu que nós vivemos no mundo com um corpo corruptível, corpo carnal que vai se corromper com a morte. E viveremos no céu, diz o texto, com um corpo incorruptível. O corpo perispiritual, o corpo espiritual, o psicossoma, o K, como nós quisermos chamar. Os espíritas chamamos de perispírito. Mas cada um chama de um jeito. Esse corpo astral dos orientalistas. Então nós verificamos que o Espiritismo nos ensina a aceitar a morte como uma lei divina em qualquer tempo, em qualquer lugar, com quem quer que estejamos. E assim, eu convido vocês a ampliarem o conhecimento desse tema da morte e de tantos outros através do Clube Amigos do Espiritismo. Você entra no site e passa a fazer parte desse clube, amigosdoespiritismo.com.br. Pelo valor de R$15, todos os meses você se aprofunda e eu tenho certeza que um desses livros você vai encontrar esse tema que vai te ajudar nessa transformação que às vezes vem de séculos de entender a morte com tanto medo ou de forma equivocada. Agora eu peço as suas considerações finais, Raul. Desde há muito das civilizações mais antigas, o homem se defronta com esse mistério da morte. Durante um tempo, ele quis retardar esse período, procurando a fórmula mágica, a pedra filosofal, o elixir da longa vida, como conhecíamos entre os alquimistas da Idade Média por toda a Europa. Com o passar do tempo, a criatura humana foi se dando conta de que esse elixir da longa vida não existe nos termos que eles pensavam. O Espiritismo nos vem falar desse elixir da longa vida, que é a vivência do amor. Somente o amor nos faz viver no sentido filosófico de viver para sempre. Daí é o amor que cobre multidão dos pecados. É por isso que o evangelista João nos diz que Deus é amor. É por isto que o amor é a alma da vida e que Paulo estabelece que ainda que ele desse o próprio corpo para ser queimado na fogueira, mas se não tivesse amor ou caridade, isso de nada lhe adiantaria. Então é o amor, o grande elixir da vida eterna. E é graças a essa experiência do amor gradativo, amor no lar, amor entre os amigos, amor para conosco, amor para com a natureza que nos rodeia, amor na vida, em tudo que façamos, para que tenhamos essa plenitude, essa grandeza interior que nos vai fazer ligados à vida plena, ainda que estejamos diante da morte do corpo físico. Muito obrigada pela tua presença.